Olá, pessoal. Sou Lia Duarte, fonoaudióloga especialista em motricidade orofacial e atual vice-presidente da Abramo. Explicar para vocês o que é a Abramo. A Abramo é uma associação científica sem fins lucrativos, a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. E quando nós fundamos a Abramo, o objetivo é de divulgar a motricidade orofacial, que é uma das especialidades da fonoaudiologia. Esse canal do YouTube, que está indo ao ar pela primeira vez, qual o objetivo? Nós faremos posts de 3 minutos ou mais sobre temas pertinentes à área com profissionais especialistas, onde nós faremos discussões, vamos falar sobre atualizações, sobre artigos e também sobre possibilidades de teleatendimento na área da motricidade ou orofacial, nessa época de pandemia que estamos vivendo. Eu estou aqui no bate-papo informal com a atual presidente da Abramo, doutora Irene Marquesan, fonoaudióloga especialista em motricidade orofacial, doutora em educação pela Unicamp. E gostaria de perguntar, começar esse nosso bate-papo, Irene, que você falasse um pouquinho o que é a motricidade orofacial, como que ela chegou aqui no Brasil. Conversar um pouquinho. Bom, olá a todos, né? Então, eu queria contar um pouquinho para vocês quando que a fonoaudiologia começou. Eu ia começar pela história do mundo da fonoaudiologia, porque eu amo essa história, eu fui atrás de saber o que aconteceu, quem começou, quem foi a primeira pessoa que fez isso. Na verdade, foi até um médico que começou, né? Então, a fono no Brasil teve o seu primeiro curso em 1960, na USP, aqui de São Paulo, tá? E ele era um curso vinculado à otorrinolaringologia. Mas a gente sabe que no Rio de Janeiro já tinha um embrião, já tinha um comecinho, de uma forma diferente, que não é melhor nem pior, mas foram caminhos traçados mais ou menos concomitantemente, de formas diferentes e com uma garra muito grande das primeiras pessoas que lutaram para que essa profissão fosse oficialmente criada e respeitada. E hoje ela é enorme, né? O número de fonoaudiólogos é muito grande. Em 70 é que começaram os primeiros movimentos para reconhecer a nossa profissão, porque a gente não era reconhecido ainda. Aliás, essa luta foi muito longa, não vai pensando que foi fácil não a gente conseguir reconhecer a fonoaudiologia do Brasil. Então vocês fiquem felizes, né? Porque realmente hoje nossa profissão está reconhecida em todos os meios e lugares possíveis, tá? E nós chegamos também a participar do Conselho Federal, da criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fonoaudiologia. E é fundamental a gente saber que a gente pertence a um conselho, que a gente tem uma classe, a gente tem que ter orgulho disso. Não vou pagar, não vou pagar. Como assim, meninada? Nós temos que pagar sim, nós temos que ajudar a nossa profissão a crescer e ela só cresce quando você tem alguém que está orientando e lutando pelas coisas da gente. Mas fora os conselhos, só complementando, nós temos a Sociedade Brasileira de Fono e a Abramo, tem da áudio também. Claro. Então, e todos esses... E a fonoaudiologia cada vez mais... porque quanto mais a gente tem essas entidades que às vezes falam, para que eu vou pagar, para que eu vou pagar? Você está defendendo a tua profissão, você está defendendo o que você faz. E a gente sozinho, às vezes, não consegue defender, mas quando você tem uma instituição por trás, uma sociedade, uma academia, é muito mais forte. E isso faz com que a gente consiga crescer muito. Então, eu queria agora falar um pouquinho, Lia, não sei se para você tá bom, sobre as bases aí da terapia miofuncional. Sobre a motricidade. Né? Porque isso é muito importante. E o mais interessante é que as bases da nossa terapia miofuncional são as mesmas, gente, do início disso tudo. Ela tem mais ou menos 150 anos. Às vezes a gente pensa que a gente inventa a roda já foi inventada lá atrás, faz muito tempo. Pelos dentistas. Isso, começou um pouco os dentistas a quererem criar algumas coisas
Por uma razão óbvia, a nossa profissão dentro da motricidade orofacial é muito ligada aos dentistas, até porque ele arruma o dente, mas se a pessoa continua falando assim, ou mantém a boca aberta, não arruma a língua, aí não vai dar certo o que o dentista está fazendo. Então, a nossa ligação com os dentistas é muito forte dentro da área da motricidade orofacial. Os fonoaudiólogos que escreveram sobre a terapia com a deglutição nas décadas de 60, 70 e 80, eles já preconizavam que era fundamental não só o que se fazia, por exemplo, na odontologia, mas que seria importantíssimo ter uma reeducação da função. Então, não adianta, ele estava falando assim, ou ele estava engolindo, fazendo careta, não adiantava só arrumar o dente, fazer uma arcada bonita, etc e tal, precisava reeducar a função. Então, essa ligação é fundamental. Você manda no dentista, põe prótese, ou põe dente melhor, ou faz a arcada melhor, mas você não reeduca a função. Então, nosso papel é reeducar a função. Ele tem que aprender a engolir de forma correta, a mastigar de forma correta, a falar sem interposição de língua e assim por diante. Ou seja, nós somos os profissionais que trabalhamos com as funções orofaciais, né? Como mastigar, como engolir, como falar, e isso a gente tem que ter orgulho, porque nós só que fazemos. Então eu queria dizer para vocês que em 2006, né, o Conselho Federal de Fono, ele dispôs sobre as especialidades de fonoaudiologia. E aí nós tivemos uma definição que nós participamos, eu e a Lia na época, motricidade orofacial é o quê? É o campo da fonoaudiologia voltado para o estudo, a pesquisa, a prevenção, que é fundamental, né? A avaliação, diagnóstico, a habilitação, desenvolvimento, aperfeiçoamento, sim, eu sou adulta, não falo muito bem, quero falar melhor, eu tenho que falar muito rápido, escapa a saliva da minha boca, embora eu saiba falar bem, então eu preciso de quem? Fonoaudiólogo, né, que vai ajudar você a resolver essas situações. Então, aperfeiçoamento e a reabilitação dos aspectos estruturais e funcionais das regiões orofacial e cervical. Tem pessoas que são especializadas em paralisia facial, o máximo. Eu não sei trabalhar com paralisia facial, Lia também não. Mas nós sabemos que se eu receber um paciente de paralisia facial, quem é a pessoa para quem eu vou encaminhar? Irene, aproveitando que você falou da paralisia, queria que você falasse um pouquinho as áreas que o fonoaudiólogo especialista em motricidade orofacial pode atuar. Então, é isso aí que eu tenho a intenção agora de falar um pouquinho, né? A Lia me perguntou da MO no Brasil, né, e das especialidades que a gente trabalha, né? Isso. As áreas que o fonoaudiólogo pode atuar, né? O fonoaudiólogo atua em muitas áreas e o que a gente tem percebido é que quanto mais conhecimento ele tem, mais especialista ele vai ficando numa determinada área. Então, a gente tem a área da fala, né, da produção da fala, você tem a área da voz, que muitas vezes o profissional da motricidade orofacial muitas vezes não trabalha, mas ele tem a obrigação de conhecer, porque se ele não souber trabalhar, ele vai indicar para quem ele vai trabalhar, quem poderá trabalhar com ele nessa área. Uma das nossas fortalezas, vamos dizer assim, eu acho que é a ligação com a odontologia. Então, eu acho que é um dos lugares... Alterações de respiração, deglutição, mastigação... por causa das funções, exatamente. Como nós trabalhamos com a deglutição, mastigação, respiração, então é uma das áreas que tem nos encaminhado muito, os dentistas nos respeitam de maneira em geral muito e eles dependem muito do nosso trabalho também, porque às vezes arrumar uma oclusão não é suficiente se você não tem uma função adequada, porque se você continua com velhos hábitos inadequados, o que vai acabar acontecendo é que você vai ter uma recidiva, né? Paralisia facial. Paralisia facial, paralisia cerebral. Aí são as doenças um pouco, vamos dizer, mais graves, menos frequentes, graças a Deus, porque são mais graves, né? O dia a dia nosso, ele às vezes é porque a criança não mastiga, porque a criança não engole bem, porque a criança não sabe fazer bolo alimentar, porque ela não come banana, laranja, maçã, só come... Então,
E o interessante é que a fonoaudiologia começou a trabalhar com a reabilitação das funções e tem ampliado bastante. Sim. Hoje, alterações do sono. Sim. É uma área que o fonoaudiólogo está atuando muito, muito, muito. O que mais? Acho que ele Então, eu acho que, para a gente não se alongar muito, porque como tem em todos os livros, isso é para aguçar vocês a lerem os livros, comprarem os livros da Abramo, que quem edita é a Pulso Editorial. Queimados. Ah, queimados, que é outra área importantíssima, né? Doenças neuromusculares, alterações do sono, disfunções, fissuras, alterações disfunções da ATM, né? Próteses que não são bem ajustadas, próteses dentárias, as cirurgias ortognáticas, disfagias. Bem, a ATM. A ATM eu citei. Agora, o que eu queria, para a gente não se alongar muito, vocês ficarem cansados de largar a gente falando sozinhas, né? Vamos lá, né? Que é importante. Hoje no Brasil, gente, a MO do Brasil, ela é referência em diferentes países da América Latina, Central e também da Europa. Muitos dos nossos fonoaudiólogos, eu já fui, Esther Bianchini, muitos, têm ido para fora do Brasil para dar aula. Nossa MO é respeitadíssima no mundo inteiro. Nós somos chamados para dar aula em diferentes lugares, Canadá, porque a gente sabe muito de MO. Foi um país que cresceu muito nessa área, estuda muito e publica muito. Então, vocês têm eu não sei onde achar. Procure as publicações que são feitas, procure a Pulso Editorial, que tem todos esses livros publicados de cada evento nosso. Aí vocês sabem como foram cada um dos eventos. E lembrando, só uma parte, que a Irene foi uma das pioneiras e está levando a motricidade orofacial para o mundo. Para muitos lugares do mundo. Que eu vou. E até hoje você viaja? Eu ainda viajo, gente, mas eu estou cansada. Eu preciso que vocês são mais novos agora, vai embora para o mundo. Pra vocês terem ideia, quem que nos respeita muito, eu até fiz questão de outros países anotar aqui para falar para vocês. Portugal nos respeita muito, vive levando o fonoaudiólogo brasileiro para lá, a Espanha, a Itália, Peru, Venezuela, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, tá? Canadá, isso entre outros, né? E a Lia me perguntou as perspectivas futuras da MO. Então, aí para encerrar, como a gente já está aí no tempo limite, como que você vê as perspectivas para o futuro da motricidade orofacial? Eu acho que a gente tem crescido muito e rapidamente, porque hoje nós temos muita tecnologia que nos ajuda. Né? Isso era uma coisa que no passado a gente não tinha. Então, além de a gente ter muita publicação, muita coisa escrita, mostrando o que a gente fez, o que a gente faz e que dá certo, ainda nós temos tecnologia avançada que ajuda o fonoaudiólogo a ir mais rápido na terapia, o que para os pais e para os pacientes é muito bom. Por exemplo, eletromiografia, laser terapia. Então, alguns desses que nós estamos falando são para diagnóstico, outros são para a gente caminhar. A bandagem, eletroestimulação, a gente vai vindo na memória algumas coisas que tem aí. É uma gama grande de... Hoje a gente melhorou bastante, né? No começo era muito a terapia do acho. Eu acho o quê, né? Pode constatar já que isso que é o grande com a eletromiografia, passo aí. Com a eletromiografia, quanto que a gente viu, nós fazíamos bastante assim, o antes e o depois, mostravam quanto de fato o músculo melhorou de verdade, não é só na hora da terapia, né? Gente, na verdade, a gente queria que vocês soubessem um pouco do que acontece na MO, esse é um primeiro momento, né? Do canal. Uma aberturinha nossa do canal. Eu queria agradecer, acima de tudo, a Lia e todo o pessoal da Abramo, que tem incentivado, cada um incentiva o outro. Quando um desanima, um vai lá, cutuca para a gente crescer, né? E a gente espera que vocês se sintam, assim,
muito bem no sentido Se beneficie. motivados, acima de tudo motivados para continuar na fonoaudiologia e saber que o caminho pode ser árduo, mas as chances depois de vocês trabalharem em diferentes coisas é ampla, é enorme. E gente, então, finalizando, por favor, espero que vocês tenham curtido esse nosso canal, deem likes pra gente, compartilhem e vamos aguardar, como eu falei no início, esses posts que iniciamos essa semana e semanal, eles serão semanais de 3 minutos. Muito obrigada e até breve. agradeço a todos e desculpem o meu entusiasmo, mas eu sou entusiasmada mesmo, né? E vocês, quem quiser, que é interessante saber um pouquinho mais sobre a Bramo, acesse o site e será uma honra muito grande para nós tê-lo como sócio da Bramo. Isso, beijo, gente. Continue Beijo. fono sempre, é uma excelente profissão, é ou não é, Lia? Isso aí, ó.